Fala pessoal, sou o professor Kleiber Melo e hoje vou estar falando sobre a área da esfera. Eu vou fazer a demonstração da área da esfera usando o volume. Então, eu tenho um vídeo da demonstração do volume da esfera. Então, vou deixar aqui em cima no card. Assistam a demonstração do volume da esfera e depois assistam a demonstração da área da esfera. Beleza? Então, eu fiz um desenho aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, né? A ideia intuitiva é o seguinte. Eu coloquei aqui embaixo o volume da esfera, que é 4/3 de πr3, R o raio. Qual é a intuição aqui? A ideia é o seguinte. Construir uma esfera de azul e dentro da esfera de azul eu fiz outra esfera, que eu vou chamar essa outra esfera de esfera 2. Então, a esfera 1 maior, a de fora aqui, e uma esfera dentro dessa maior, que é a esfera 2. Ok. Qual é a ideia aqui? Olha, eu vou dizer que o raio, observe, vou chamar o raio da esfera maior de R. Então, observe. Beleza? A esfera menor, eu vou fazer o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar ele de D, uma distância D. Ela é menor do que a esfera 1, uma distância D. Correto? Aqui a distância entre a esfera com a esfera 2 com a esfera 1. Correto? Então, o raio da menor, ele é R menos D. É o raio da esfera menor. Beleza? Então, observe. O volume da esfera 1 pode ser calculado como sendo volume da esfera 1 pode ser calculado como sendo 4/3 de πr3. Beleza? Do raio. O volume da esfera 2 pode ser calculado como 4/3 de π R, e o R é o raio. Então, o raio da esfera 2 é R menos D. Então, vou escrever aqui R menos D elevado ao cubo. Ok? Então, observe. Eu tenho o volume da esfera 2 e o volume da esfera 1. Agora, a ideia é o seguinte. Observe. Eu quero a área da esfera. Certo? Quero calcular, encontrar uma fórmula para a área da esfera. Né? Eu quero fazer a demonstração, né, dessa fórmula. Então, observe. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar o volume da esfera 1 e vou aproximar essa esfera 2. Vou aumentar esse raio, ou seja, diminuir esse D o máximo possível, de tal forma que quando esse D tender a zero, esse D aqui tender a zero, então quando o D tender a zero, o que vai acontecer com a esfera menor? Ela vai se aproximar da esfera 1. E ela se aproximando da esfera 1 o máximo possível, mas não sendo a esfera 1, porque o D ele vai tender a zero, mas não é zero, eu fazendo o volume da esfera 1 menos o volume da esfera 2, vai sobrar somente aquela casca. E essa casca que sobra é a área. Beleza? Então, essa é uma ideia brilhante. Olha a intuição, tanto que é bacana essa demonstração. Eu calculo o volume da esfera maior
menos a esfera menor que está dentro dela, fazendo com que essa esfera menor tende a aproximar do raio da esfera maior. A ficar tão próximo que quando eu subtrair a esfera 2 da 1, vai ficar somente a casca, que é a área que eu quero. Beleza? Então essa é a intuição. Então fiz aqui o volume 1 e o volume da 2. E agora eu quero então o volume 1 menos o volume da 2. A ideia é essa. Então vou escrever aqui o volume V1 menos V2. Certo? O V1 menos V2 vou chamar de o volume, que é o que está aqui entre eles. Certo? Vou chamar de V. Para facilitar, ainda vou ficar escrevendo V1 menos V2. Beleza? Então, quem que é esse V? Estou chamando ele de V. O V é esse cara menos esse. Então fica 4 terços de πr3 menos 4 terços de R menos D elevado a 3. Beleza? Então, vou escrever aqui. Então, o volume é o seguinte. Como é uma diferença de denominadores iguais, posso conservar o denominador. Então, 3. Escrevendo somente o V, dizendo que V1 menos V2 é igual a V. Beleza? Então, observe. 4πr3 menos 4π. Agora eu tenho o cubo da diferença. Certo? Então, é o primeiro termo ao cubo, produtos notáveis aqui. Produtos notáveis. Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Beleza? Então observe. Fiz aqui o produtos notáveis. Agora, printa a tela aí. E eu vou continuar. Vou apagar aqui para continuar a resolução. Pronto. Vou escrever isso aqui em cima. Observe que eu posso aplicar distributivo aqui, então. 4π vezes R3 menos 4πr3 mais 12π R2D menos 12π RD2 mais 4π certo? D3 dividido por 3. Ok? Vou apagar aqui então. Passei aí para cima. Agora, observe. Posso cortar os dois. Cortar esses dois termos. E sobra essa parte. Então, eu tenho que o volume dessa diferença é. Então, observe. Posso colocar o 3 em evidência aqui, ó. Vai ficar 4π R2D menos 4π RD2
sobre 3, beleza? E vou desmembrar aqui, ó. Vou desmembrar essa parte aqui. Mais 4π d3 sobre 3. Esses dois eu coloquei em evidência e esse aqui eu deixei isolado. Denominador aqui. Beleza? Posso simplificar. Ok? E tem que o V ele é 4π R2 menos 4π R. Opa, aqui tem um D. Esqueci, aqui tem um D. Mais. Beleza? Então, pessoal, agora vamos pensar o que é volume. O que é volume? Volume, pelo princípio de Cavalieri, ele é o quê? Ele é uma área da base vezes uma espessura, uma altura. Quando eu tenho área da base vezes uma altura, eu tenho um sólido, um volume. É o que eu tenho aqui. Eu tenho um espaço aqui, por isso que é um volume. Porém, eu quero, na verdade, a área. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso aqui tudo por D. Porque fazendo isso, eu vou tirar esse D aqui do volume. E vai me sobrar somente a área. Então, dividindo isso por D, observe. Posso cortar esse D, correto? Dividindo tudo, é igualdade. Menos. Corto um D aqui também e corto um D aqui também. Né, que eu coloco o D aqui em evidência. Agora, observe que eu tenho o volume dividido pela altura aqui, pela distância. Estou dizendo a altura, para vocês entenderem que o volume é a área vezes a altura. Fazendo isso, eu posso trocar isso aqui, então, pela ideia de área. Então, eu tenho uma área. E quem que é essa área? Essa área é π R2 menos 4πRD mais, opa, tem um 3 aqui, 4πD2 sobre 3. Beleza? Agora que vem uma jogada aqui, muito interessante. Observe. Essa área tem essa expressão, concorda? Porém, para ser a área, eu tenho que aproximar esse volume 2 o máximo possível, fazendo com que esse D tende a zero. Então, a área da esfera, com essa intuição, nada mais é do que uma ideia que eu vou apresentar para vocês, que a gente não vê no ensino básico, no ensino médio, a gente vê somente a intuição dessa ideia, que é a ideia de limite. O que significa isso? Que quando esse D tender a zero, se aproximar de zero, vai me sobrar aqui a área da esfera. Então, o que eu faço? A área da esfera nada mais é do que o limite. Observe, o limite. Quando D tender a zero, certo? Dessa expressão, 4π R2 menos 4πRD mais 4π D2 sobre 3.
quando esse D tender a zero, o que acontece? Ele é tão próximo de zero que eu posso substituir aqui como zero. Eu vou cancelar esse e esse. Isso aqui vai ser um zero, tão próximo de zero que isso aqui vai virar zero. E o que me sobra? Logo, a área, intuitivamente, é 4πr2, como queríamos demonstrar. Então, para eu calcular a área de uma esfera, eu não preciso nada mais do que o raio da esfera. Então, 4πr ao quadrado. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um abraço, até mais.